Poliomielite ou a chamada paralisia infantil. É uma doença contagiosa aguda causada por vírus, que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar paralisia dos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Dados do Ministério da Saúde atestam que a situação epidemiológica da poliomielite é a seguinte: no Brasil, o último caso de infecção pelo poliovírus selvagem ocorreu em 1989, no estado da Paraíba. A estratégia adotada para a eliminação do vírus no país foi centrada na realização de campanhas de vacinação em massa, com a vacina oral contra a polio VOP. Essa vacina propicia imunidade individual e aumenta a imunidade da população no geral, com a disseminação do poliovírus vacinal no meio ambiente. O Ministério nos chama a atenção para o risco de importação de casos de países onde ainda há circulação do vírus. Com isso, se reforça a necessidade de manter ações permanentes e efetivas de vigilância contra a doença e níveis adequados de proteção imunológica da população. As doenças evitáveis por vacinas não precisam se transformar em enfermidades, como, por exemplo, sarampo, a cachumba, a rubéola, que são graves e podem levar a complicações para a criança e também adultos, incluindo pneumonia, encefalite, cegueira, infecções de ouvidos, síndromes e até mesmo o óbito. Todas essas doenças e o sofrimento que elas causam podem ser prevenidos com vacinas. O fato de não vacinar as crianças faz com que elas fiquem desnecessariamente vulneráveis. O Brasil teve 26 mil casos de poliomielite de 1968 a 1989 e não registra casos há 30 anos. A campanha anual de vacinação contra a polio é a única forma de nos manter livres deste mal, que é capaz de transformar a vida de uma pessoa, de uma família inteira. Prevenir é a melhor forma de cuidar. Mantenham a carteirinha de vacinação em dia. Você que acompanha o canal já sabe, mas nós sempre reforçamos a razão de nós termos criado a série de lives Infinitas Possibilidades. Nós queremos impactar positivamente a vida do nosso público com informações de fontes confiáveis e exemplos que inspiram atitudes motivadoras. Agradecemos a presença de você que está aí nos escutando, nos vendo pelo YouTube. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter convidado também os seus amigos, ter compartilhado o link. Obrigada a você que já se inscreveu no nosso canal e você que ainda não fez isso, por favor, inscreva-se, ative o sininho. Isso é muito importante para que você receba os lembretes de primeira mão. E nós também temos um público muito legal lá pela Rádio Ecoar, do nosso querido amigo Manuel. Muito obrigada a você, ouvinte da Rádio Ecoar, que nos acompanha nesta live número 5 da série Infinitas Possibilidades. Eu sei que tem pessoas aqui de vários locais do Brasil, inclusive de fora do Brasil. Coloque aí no chat do YouTube de onde você é, de onde você está nos assistindo, seu nome. Isso é muito importante para que nós conheçamos o nosso público. E, por favor, também inscreva-se no canal se você ainda não fez isso e acompanhe as próximas lives desta série. E se você está vendo esta número 5, né, a primeira vez que você está acompanhando essa série Infinitas Possibilidades, nós temos outros episódios que já foram gravados, já foram ao ar. Então, dê uma olhadinha aí no canal, tire um tempinho para dar uma olhadinha, porque são assuntos muito relevantes, de muita importância. Inclusive, a última live que nós tivemos foi especial, da campanha Quebrando o Silêncio. Foi maravilhoso. Então, dê uma olhadinha aí no canal, assistam, curtam, compartilhem e ajudem para que este canal cresça e alcance a muito mais pessoas como você. E se curtir este vídeo, deixa aquele joinha bem legal, isso também nos ajuda, nos motiva para trazer conteúdo cada vez melhor para você.
E antes de começar a nossa live, nós vamos iniciar com uma oração feita pelo pastor Silas. E ele já é um pastor muito importante neste ministério. Ele é um pastor que está super engajado, de forma ativa, proativa. Ele está à frente de ações de acessibilidade. Ele acolhe de uma maneira muito legal as pessoas com deficiência na liderança ali da comunidade adventista do Belém, em São Paulo, de onde, inclusive, partem ações muito relevantes que servem até de modelo para toda a nossa divisão sul-americana e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Silas, muito obrigada por estar conosco, seja muito bem-vindo ao canal Ministério Adventista das Possibilidades. Deus o abençoe, a palavra é sua. Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos. Você que está perto, você que está distante, você que está aqui na grande São Paulo, quem sabe no sul, você que está no Nordeste, no Norte, fora do país, que bom que você está aqui com esse grupo maravilhoso. Que legal que você faz parte desse ministério tão importante para o ser humano, porque Jesus ama a todos. E para mim é uma alegria muito grande participar desse momento. Eu quero mandar um abraço muito grande para o meu querido amigo Manuel, que lá em Curitiba, que está na rádio web Ecoar. Manuel, eu tive o prazer de receber o grupo dele na nossa igreja ali, na comunidade adventista do Portão. Um abraço, Manuel, um abraço a todos, que Deus abençoe vocês. E parabéns a todos que estão envolvidos nesse ministério fantástico. Eu quero te convidar para a gente orar, para Deus te abençoar, para que você seja uma bênção para as pessoas. Então, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por mais um momento em que o Ministério das Possibilidades proporciona às pessoas, Pai. Obrigado pela existência desse ministério. Obrigado pela existência dessas pessoas queridas, que amam o Senhor, que amam o próximo. Abençoa, bom Deus, a todos. Abençoa a liderança de cada ministério, onde for, Pai, e na cidade que existir, que eles continuem sendo uma bênção para a comunidade, uma bênção para a família, uma bênção para os amigos. Abençoe também, meu Deus, a transmissão agora dessa live, que seja tudo para a honra e glória do santo nome. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que teus santos anjos continuem com todos, que o Espírito Santo continue a guiar os pensamentos de todos nós. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Silas. É uma alegria muito grande sempre contar com a sua participação. E o senhor, por favor, se quiser e se puder, fique conosco até o final. E muito obrigada mais uma vez pelo seu engajamento e a sua colaboração aí com o Ministério das Possibilidades na comunidade adventista do Belém, em São Paulo. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. É um prazer sempre estar com vocês. E a comunidade adventista do Belém está sempre de portas abertas quando voltarmos nas atividades com a igreja aberta. Mas nossa comunidade está sempre ali, atenta e à disposição de vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. E agora eu gostaria de apresentar a você a nossa equipe maravilhosa, essa equipe de produção que está sempre aqui conosco, nos ajudando em todas os detalhes de cada uma dessas lives. E eu quero começar aqui com a minha grande amiga Valéria Marco, nossa produtora de eventos. Val, qual é o seu sinal? E nos conte um pouquinho aí o ambiente onde você está, por favor. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. O meu sinal em Libras é Valéria. Eu coloco o dedo indicador apontando para o meu queixo, próximo dos meus lábios, porque uma amiga surda, a Fernanda Camilo, ela me batizou na comunidade e ela disse que o meu forte era o sorriso. Então, eu tenho esse sinal. O meu ambiente, primeiro eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos curtos, castanhos, não dá para ver muito pelo YouTube, porque eu tô com um fone de ouvido bem grande, que é um fone concha, com um microfone que vem até a frente do rosto, aqui na altura da minha bochecha, então esse microfone, ele propicia que a minha voz fique melhor, então é um fone de ouvido bem grande, não dá para ver muito o cabelo.
Ao meu lado esquerdo eu tenho uma parede branca, ao meu lado direito eu tenho uma parede laranja e ao fundo ali eu tenho uma plantinha que está aparecendo. Muito Muito boa obrigada, tarde, Val. excelente live para todos. Muito obrigada. Deus abençoe por todo esse trabalho que você Amém. tem feito aí, de roteirização e todos os detalhes que você nos propicia aí, nos ajuda, né, para que isso seja um sucesso sempre. Obrigada, Val. E Amém, agora a eu queria nós todos. convidar a minha amiga Roberta, a professora Roberta Moretti, a nossa conselheira para o Ministério das Possibilidades na área da deficiência visual, na divisão sul-americana da Igreja Adventista. Tudo bem, Roberta? Tudo bom, Juliana, Fernanda e todos os demais aqui da nossa equipe, principalmente os que estão nos acompanhando lá pelo canal do YouTube e pela Rádio Ecoar. Vou me descrever um pouquinho. Eu sou branca, uso óculos, tenho os olhos castanhos e os cabelos, neste momento, estão levemente castanho com as luzes. Mulher é difícil, cada hora se descreve, né, de uma forma. O meu cabelo está curto. O meu sinal em Libras é a letra R, que seria o dedo indicador, e o dedo médio, eles cruzados, formando a letra R em Libras, e o movimento é do meu cabelo até o ombro, fazendo como fosse um sinal, um movimento de cacho, porque quando o meu cabelo está grande e natural, ele forma cachos, então é o R e o cabelo de cachos, e então esse é o meu símbolo na comunidade, no meu sinal na comunidade surda. E atrás de mim está uma parede inteiramente branca, e eu estou vestida com uma camiseta polo preta e o pin do Ministério das Possibilidades na lapela da camiseta. E uma boa tarde, uma excelente live para todos nós. Muito obrigada, professora Roberta. E hoje vai ser um pouquinho diferente a nossa live, né? A professora Roberta, hoje ela não vai ficar lá no chat colhendo as perguntas. Hoje nós vamos trocar um pouquinho e daqui a pouco eu vou explicar direitinho como é que isso vai acontecer. E agora eu gostaria de apresentar a vocês a nossa amiga Fernanda Seabra. Ela é a nossa intérprete de Libras oficial deste canal e também a nossa coordenadora de acessibilidade para a comunidade surda. Olá, Fernanda, boa tarde. Tudo bem? Olá, Ju. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? O meu sinal na comunidade surda é a letra F, o dedo indicador tocando a parte esquerda numa pinta que eu tenho. Eu tenho a pele branca, uso óculos, os meus cabelos estão presos, uso uma blusa cor preta e atrás de mim tem em fundo a parede na cor branca. Que Deus abençoe a nossa live. Amém. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada pelo seu trabalho importantíssimo para que os nossos amigos da comunidade surda também acompanhem todos esses conteúdos valiosíssimos trazidos aqui na live da série Infinitas Possibilidades. E agora eu apresento a vocês a nossa convidada de hoje, que é a Valeriana da Silva Alves, que vai trazer um pouquinho, eu imagino que seja um resumão, porque a vida dela é recheada de lindas e maravilhosas experiências, e ela vai compartilhar isso um pouquinho com a gente hoje à tarde. Tudo bem, Valeriana? Boa tarde. Como vão as coisas por aí? Você poderia nos dizer qual é o seu sinal, nos descrever um pouquinho do ambiente onde você está, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite e me sinto muito honrada por estar com todos vocês hoje. O meu sinal é a letra V, que pega da testa, vai ao redor do rosto e termina no queixo. Esse sinal foi me dado devido ao meu cabelo ser um pouco Chanel, que vai até a altura do queixo. Hoje eu estou vestida com uma blusa azul marinho, com uma correntinha fina. Os meus cabelos hoje estão loiros, porque vocês sabem que mulher sempre está mudando, e eu acabei de fazer luzes. Minha pele é branca,
Estou usando óculos. No fundo, eu estou na minha cozinha, aparece um pouquinho a minha geladeira, o meu micro-ondas e o meu armário. Muito obrigada, Valeriana. Bom, segura aí, porque a Valeriana tem muita coisa hoje para compartilhar conosco. E eu me apresento também, sou Juliana Santos, atuo voluntariamente como co-líder da Task Force for the Blind do Ministério das Possibilidades da Associação Geral da Igreja Adventista e também atuo como apresentadora deste canal. O meu sinal na língua brasileira de sinais é a letra J, aqui na minha testa, como se tivesse uma franja caindo aqui. Geralmente eu uso franja, hoje eu estou com o cabelo bem penteadinho aqui para trás, mas geralmente tem uma franja caindo aqui. Esse é o meu sinal. Eu estou aqui num ambiente virtual. Atrás de mim tem a logo do Ministério Adventista das Possibilidades e também o nome do ministério escrito ali. A logo ela é azul, ela tem umas peças de quebra-cabeça que vão se encaixando debaixo de um teto. Aí nesse teto, bem ali no centro desse teto, em V invertido, né? Se pode se dizer assim, ele tem uma cruz. Tá? Então, hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Trazemos aí uma surpresa para vocês. Desta vez, não serei eu a entrevistadora nesta live. A professora Roberta vai estar entrevistando, então, a Valeriana, e eu ficarei no lugar da professora Roberta, lá no chat do YouTube, interagindo com vocês, colhendo ali as perguntas, e eu volto daqui a pouco para fazer essas perguntas, então, para a Valeriana. Muito obrigada, professora Roberta, por me dar essas férias hoje aqui, e que Deus lhe abençoe e lhe acompanhe aí nessa estreia como entrevistadora. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e uma ótima live. Obrigada, Juliana. Então, vamos lá começar. Vou até tomar um fôlego aqui. A Valeriana é uma mulher incrível e que eu tenho a honra de conhecê-la pessoalmente e também já tivemos oportunidade de atuarmos juntas em alguns momentos, quando eu estava junto à Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também na época como voluntária da ADVAT, Associação de Assistência ao Deficiente Visual do Alto Tietê, e também no início do Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal em Mogi das Cruzes também. Bons tempos, né, Valeriana? Muito bons tempos, saudades, viu? Você está fazendo falta aqui, Mogi. Obrigada, eu também, saudades muitas de você, do seu marido, de todo aquele grupo maravilhoso que a gente estava sempre junto e fazendo um trabalho bem legal, como você continua fazendo, e nós vamos falar já já, na cidade de Mogi das Cruzes. Bem, eu vou de novo tomar um fôlego e vou apresentar um pouquinho do histórico da Valeriana para vocês. Valeriana é formada em Gestão Pública pela Faculdade Brás Cubas. É ativista social, consultora pelos direitos da pessoa com deficiência. Ela começou muito cedo na área da deficiência, aos 16 anos, participou do primeiro movimento no Brasil, a FCD, Fraternidade Cristãs de Doentes e Deficientes. Em 1987, ela foi sócia fundadora da MDF, Movimento dos Direitos do Deficiente Físico, uma das primeiras entidades no segmento do Alto Tietê, na cidade de Suzano. Foi vice-presidente da AMDF, Associação Mogiana de Deficientes Físicos, nos anos de 97 a 2005. Em 2009, foi nomeada pelo prefeito de Mogi das Cruzes como presidente da Comissão Especial Provisória da Coordenadoria para Assuntos da Pessoa com Deficiência, projeto que originou a COPED, Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de Mogi das Cruzes. Na gestão 2017-18, foi presidente do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência em Mogi das Cruzes também. É uma das fundadoras da Trupe da Inclusão e faz parte do elenco da peça do teatro
E se fosse você, presidente do Lions Clube Mogi Itapetí, e atualmente é responsável pela coordenadoria da pessoa com deficiência da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Uau, Valeriana, meus parabéns! E maravilhoso a sua bagagem que você traz aqui para essa live, é muito importante, com certeza. Comentei anteriormente, né, que nós já nos conhecemos, mas tem alguns pontos que eu não sabia. E isso só reforça a importância de oportunidades como essa, de podermos estar aqui nos conhecendo um pouquinho melhor. Obrigada por sua presença e é uma alegria para nós recebermos você. Valeriana, como o seu currículo é incrível e suas experiências dariam uma live de horas, né, de muito bate-papo, hoje nós vamos falar da sua vida, como você se transformou numa pessoa de sucesso pessoal e profissional. Então, vou à primeira pergunta. Valeriana, o que houve com as suas pernas? Por que você é cadeirante? Bom, eu tenho 55 anos e nasci na cidade de Barra Mansa. E muitos anos atrás, eu tinha 1 ano e meio, teve um surto de paralisia infantil na minha cidade e eu acabei pegando o vírus da polio e, consequentemente, eu fiquei com as sequelas, né? E aí foi um momento, assim, mais ou menos até parecido com o que hoje nós estamos vivendo, porque várias pessoas ficaram acometidas do vírus, como o vírus ele é transmissível, né, durante algum tempo. Minha mãe conta que nós ficamos isolados em casas até passar esse período de incubação do vírus, que ele é intransmitível, e foi através disso que eu adquiri a polio, um surto de paralisia infantil. Nós somos uma das primeiras safras, digamos assim, da poliomielite no Brasil. Mas foi um momento difícil, eu era muito pequena, não tenho muita consciência daquilo que a gente passou. Minha mãe que viveu mais esses momentos. Mas, ao longo dos anos, sim, eu sofri na pele o que é você adquirir uma deficiência e você crescer com essa dificuldade, ainda mais naquele tempo, né, que nós não tínhamos muito recursos. Mas eu fui uma adolescente cheia de sonhos, até os 15 anos de idade, né? E a gente foi batalhando. Muito bem. E o Vanadil, seu marido? Então, coincidentemente, né, que Deus, eu não acho que não existe coincidência, eu não sei, que eu acho que Deus no seu universo, ele faz toda essa trama. Eu conheci o Vanadi aqui em Mogi, na Universidade Brás Cubas, ele estava fazendo faculdade de letras, e naquela época foi aberto o Tradef aqui na cidade, e o prefeito, eu já trabalhava na prefeitura, me incentivou a participar do Tradef. E o Dori, né, com a Ieda, estavam abrindo o Tradef em Mogi, convidou o Vanadi para participar, e uma dessas reuniões eu o conheci. E o Vanadi também teve paralisia infantil, só que ele foi pegar a paralisia lá no Paraná, porque o Vanadi, ele é paranaense, né? E ele também teve esse surto da polio na época lá, e ele adquiriu a polio com 6 meses de idade, e Deus fez com que nós nos encontrássemos aqui em Mogi. Quantos anos de casado, Valeriana? Vai fazer 30 anos em fevereiro do ano que vem. E os filhos? Ai, são maravilhosos. Meus filhos hoje, eu tenho Jonathan com 28 e Vitória com 23. São um presente que Deus me deu ao longo da vida, né? Com certeza. Você comentou, né, que com 15 anos você tinha um complexo e até medo em relação à sociedade. O que mudou de lá para cá? Quem deu esse empurrão essencial para que você pudesse atingir os seus sonhos? Então, como eu falei, né? A infância foi uma infância... Porque quando a gente é criança, a gente não tem noção do que a gente vive, né? Os preconceitos da sociedade. Eu tive uma infância muito feliz. Fiz tudo que uma criança fez. Mas quando eu fui começando a ficar mocinha, eu comecei a entender que eu era diferente, que as pessoas me olhavam diferente quando eu saía na rua. E isso foi me dando um pouco de complexo.
Então, eu tinha um complexo imenso até os 15 anos. Não saía muito de casa, tinha medo da sociedade, enfim, tudo aquilo que uma adolescente passa naquele momento de transição. E eu queria muito trabalhar, muito. O meu sonho era trabalhar, me tornar uma pessoa independente. Mas na minha época, na época nossa de deficiência, tudo era muito mais difícil e a gente não tinha meios de arrumar emprego. E eu lembro que eu fui participar de um culto de uma igreja evangélica e tinha um pastor muito jovem, que ele tinha vindo do Rio Grande do Sul, e ele falava muito a linguagem dos jovens. E naquele dia, ele pediu para a gente fazer uma oração e pedir para Deus aquilo que a gente mais queria, do profundo do nosso coração, o desejo mais profundo. E eu pedi naquele dia que Deus me ajudasse a arrumar um emprego. Eu queria muito trabalhar, eu queria muito me tornar uma pessoa independente. E eu pedi a Deus que Ele pudesse me dar, naquele momento, um emprego melhor, o melhor emprego que Ele tivesse na cidade de Mogi das Cruzes. Aí passou alguns meses, nós morávamos num bairro que não tinha muita infraestrutura, e a minha mãe me convidou para ir na casa de um candidato a prefeito, que na época era o seu Valdemar Costa Filho. Ela falou, vamos lá, a gente vai pedir infraestrutura para o bairro, e de repente a gente pede para ele te arrumar um emprego. E aí eu me enchi de coragem e fui. Só que quando eu cheguei na porta da casa dele, era uma mansão imensa, e eu fiquei com muito medo de entrar lá. E aí eu falei para minha mãe, eu não vou entrar não, eu vou ficar aqui no carro, e assim eu fiquei. Quando terminou a reunião, minha mãe falou, né, para ele que eu estava no carro, e ele foi até o carro me conhecer. Seu Valdemar. Seu Valdemar Costa Filho. Seu Valdemar era incrível. E aí ele falou para mim assim, se eu for prefeito dessa cidade, eu vou arrumar um emprego para você. E assim passou as eleições, ele ganhou. Quando chegou em fevereiro, eu tomei coragem, peguei o telefone, liguei para ele, e ele lembrou de mim. E foi aí que tudo começou. E aí ele me chamou, me levou para a prefeitura, me colocou para trabalhar dentro do gabinete dele com ele, para me ensinar a trabalhar, e Deus foi muito fiel àquilo que ele me prometeu. Ele arrumou o melhor emprego que ele tinha dentro da cidade de Mogi das Cruzes, que era o quê? Trabalhar com o primeiro homem. E foi assim que eu comecei a minha vida profissional, uma oportunidade que uma pessoa me deu. Pois é, o seu Valdemar, assim, se for juntar as pessoas pelas quais ele fez, ele teve um olhar, ele conseguiu enxergar, né, nas pessoas os potenciais de cada um, o potencial de cada um, e deu oportunidade. Nossa, eu conheço muitas histórias, eu tenho uma admiração muito grande. Não era muito fácil de conviver, porque ele era duro, falava o que tinha que falar, mas uma pessoa de atitude, né? Bonito de se ver, e assim a gente só tem a agradecer ao seu Valdemar por ter te trazido junto à Prefeitura de Mogi. A gente vai saber um pouquinho mais para frente o porquê que eu estou falando isso. Mas agora, Valeriana, nesse período de pandemia, né? Você parece que te deixou um pouquinho mais limitada, porque eu sei que você não é mulher de ficar muito parada, não. Então, como está sendo para você a adaptação neste momento, né, em que temos que em alguns momentos ficar mais dentro de casa e tudo mais? Como é que para você está se adaptando? Como que você está se reinventando nesse período? É como você disse, né? No começo eu quase surtei. Foi muito difícil, porque eu tinha uma rotina de levantar todo dia às 6 horas, tomar meu café, ir para o trabalho e ficar lá até as 18 horas. Então, quando eu tive que ficar em casa, eu fiquei quase 5 meses, eu tive que me reinventar, arrumar alguma coisa. E foi muito gratificante também, porque eu tive que dar glória a Deus, porque eu tinha a oportunidade de estar em casa. Tem muitos pais de família que gostariam de estar e não podiam, né? Que tinham que estar na linha de frente do trabalho. Mas aí eu resolvi aproveitar esse tempo para me conhecer, para fazer cursos, para me aprimorar, né? Eu tinha algumas dificuldades com rede social, com internet, então eu fui acabando me aprimorando nesse sentido, né? Como eu sou também presidente do Lions,
Nós somos obrigados a fazer nossas reuniões através da internet, via online, então, assim, eu tive que me reinventar. Mas foi muito bom porque foi uma oportunidade também que eu tirei para estar com a minha família, para me aprimorar, e foi muito legal, assim, eu consegui passar por essa tempestade junto a Deus de uma boa maneira. Você demonstra aí que você continuou a dominar a sua independência, ter as rédeas da sua vida na mão, e isso é muito positivo, né, Valeriana? A gente assim, não pode entregar, né? Se entregar. Verdade. E então, em relação, além desse trabalho, né, que você desenvolve junto à prefeitura e tudo mais, fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que você desenvolve junto ao Lions Itapetí e a Trupe da Inclusão, né? Explica para a gente um pouquinho o que são esses dois trabalhos, por favor. Tanto o Lions como a Trupe, eu acho que foi um grande presente que Deus me deu, né? Foi assim, através deles que eu pude realizar alguns sonhos que eu não conseguia realizar através do meu trabalho junto à coordenação da pessoa com deficiência. Bom, o Lions, o Lions é onde através dele é onde eu tenho a oportunidade de exercer o amor ao próximo, né? Ao contrário de que algumas pessoas pensam, Lions não é um status, é um exercício diário de doação da comunidade, onde a gente presta serviço para a comunidade, onde a gente trabalha gratuitamente para favorecer os menos favorecidos. Então, é um trabalho assim, maravilhoso, onde eu me dedico muito, e os nossos companheiros do Lions Itapetí são pessoas maravilhosas, pessoas desprendidas, e que a gente está todos os dias trabalhando. Inclusive, ontem nós fizemos uma ação na cidade, todos os Lions se reuniram para fazer uma coleta de alimentos junto aos supermercados de Mogi, em favor de uma entidade que trabalha com pessoas viciadas em drogas, em álcool, né? E essa entidade, o pastor acabou de falecer recentemente, devido ao coronavírus, e a entidade estava passando por uma certa necessidade, e aí os Lions resolveram se reunirem para estar ajudando. E a trupe é maravilhosa, porque eu não sei se vocês sabem, eu, Ricardo Pedroso, Joaquim Matos, Amélia e Ana, somos um grupo de amigos que resolveram se unir para montar um grupo de teatro. E aí a gente fizemos algumas reuniões na minha casa, montamos o roteiro da peça e saímos fazendo a apresentação da trupe para falar de uma maneira lúdica sobre inclusão. Porque a gente estava cansado daquelas coisas de sempre, né? A gente queria atingir um número muito grande da população, crianças, e de uma maneira bem lúdica, bem divertida, bem gostosa, e falar das dificuldades que as pessoas com deficiência vivenciam no seu dia a dia através da nossa peça. Então, foi um presente. E, graças a Deus, foi muito legal. A gente só teve que parar por causa da pandemia, mas que Deus quiser, o ano que vem a gente retorna à trupe novamente. Com certeza. Eu sei bem, né, quando você diz essa coisa do voluntariado e essa questão do trabalho junto ao Lions, porque eu sou rotariana, né? E o Rotary Lions tem o trabalho bem próximo, né, um do outro. E no Rotary nós temos a frase que é dar de si antes de pensar em si. Então, bem isso no Lions também, ou o trabalho de qualquer voluntário, né? Você oferecer, doar o seu tempo, os seus dons, os seus talentos em prol de auxiliar, de colaborar com o próximo. Então, parabéns por mais esses trabalhos, e a trupe também, né? A trupe eu já vi, já tive a oportunidade de acompanhar, o trabalho é fantástico. Quem não conhece, né, e quer conhecer, eu recomendo, assim, de uma forma muito divertida até, em alguns momentos, são situações que vocês fazem ali durante a peça,
que passa muito ensinamento sério e importante, mas de uma forma muito gostosa e divertida. É um trabalho assim, maravilhoso, estão de parabéns. E você gosta de projetos motivadores, né? Conforme nós estamos vendo aqui, de buscar soluções. Por exemplo, o caso de idosos e crianças com deficiência terem onde ir, e os que estão entre 18 e 59 anos ficavam sem apoio. Qual foi a solução encontrada em Mogi das Cruzes? E a ACD, o ginásio de Paris Porto, como são algumas das ações que já foram conquistadas por meio do seu trabalho estratégico, Valeriana? Então, quando nós fomos para frente da coordenadoria da pessoa com deficiência, várias situações foram acontecendo ao decorrer. E uma delas foi uma demanda que nós tínhamos na cidade de pessoas com deficiência entre 18 e 59 anos, que têm vulnerabilidade social e não têm mais vínculo familiar, não tinham mais para onde ir, porque não eram mais crianças para ir para um abrigo de menores, né, a casa de acolhimento de menores, e nem idosos para ir para um local onde residem idosos. E a solução nós encontramos junto com o governo federal de trazermos a residência inclusiva para Mogi, que é uma residência para pessoas com deficiência, com grau de vulnerabilidade e com a idade entre 18 e 59 anos. Então, nós temos em Mogi essa residência com capacidade de 10 pessoas, já estamos pensando em ter outra, porque já estamos com essa superlotação. E o ginásio para desporto era um sonho do falecido Dirceu, né? Que junto com o antigo prefeito... Da Bocha, né? Isso, Dirceu da Bocha. Isso, o nosso grande Dirceu, grande atleta paralímpico. E a gente conseguiu, através do governo estadual, também trazer verbas para Mogi para a construção desse centro para desporto, que hoje é a menina dos olhos de todos nós, porque nós faz um atendimento de cerca de 750 pessoas, com várias modalidades esportivas, tirando essas pessoas de dentro de casa, trazendo para uma atividade. Muitas das atividades que são feitas lá são atividades de rendimento, esporte de rendimento, que vai levar esses atletas para uma futura competição para o Brasil, para fora do Brasil, e outras são atividades realmente somente para tirar as pessoas de dentro de casa. E a ACD, que é o meu sonho, minha menina dos olhos, porque eu fiz a minha reabilitação na ACD de São Paulo, e eu sabia que era um hospital de excelência, né, em matéria de reabilitação, e nós conseguimos trazer para Mogi uma sede aqui para a nossa cidade, onde funciona lá no Rodeio, e essa CD ela é muito boa porque ela não atende só Mogi, ela atende várias pessoas do Alto Tietê que a prefeitura tenha parceria com a CD de Mogi. Então, é um centro de reabilitação muito importante para nós, e eu fico muito orgulhosa que foi fruto do nosso trabalho. Com certeza. Eu acompanhei, enquanto ainda era, né, funcionária pública da Prefeitura de Mogi, tanto o início desse movimento junto às pessoas com deficiência, nessa fase desse vácuo que ficou, e também pela questão das novas legislações, né, de educação inclusiva, junto à escola municipal da pessoa, da escola especial, né, da EMESP. Então, nós discutíamos, tivemos várias reuniões, né, junto com a coordenadoria, pensando algumas ações. Então, e aí depois eu não acompanhei o restante, porque depois eu fui embora morar em Natal, mas eu fiquei muito feliz e de longe acompanhava as conquistas e a forma como vocês, juntamente com a sua equipe e toda a gestão, construiu caminhos muito importantes de acolhimento, de atenção a essas pessoas. Parabéns. Muito Você obrigada. costuma falar, que eu já ouvi algumas vezes, né, uma frase: não sou melhor do que ninguém, mas eu corro atrás do que eu quero. Todas as conquistas
vem de você correr atrás, quer dizer, depende de você. É uma frase que chama muito atenção. No começo das dificuldades que você sempre foi motivada a fazer as coisas do jeito que conseguia e com muita autonomia. Foi criando essa percepção da capacidade, né, de fazer as coisas, com muitos amigos que acompanham, os amigos que acompanham aqui o canal, talvez não tenham tido oportunidade de ter esse mesmo apoio, né? Então, fala um pouco para a gente, por favor, como isso influenciou toda a sua trajetória profissional. Tipo, o que a sua mãe costumava falar quando pequena, né? De você aprender a descobrir a sua forma de fazer as coisas. Bom, como eu falei, a minha geração de deficientes foi uma das primeiras safras do Brasil devido ao surto da poliomielite, né? Nós somos, eu acho que a geração de deficientes que mais sofreram. Nós tivemos que aprender na raça, pois a gente não tínhamos exemplos, referência, né? Naquela época de como se nos espelhar. Então, a gente sofreu muito, porque a gente teve que aprender tudo ali. Então, assim, eu me lembro que quando eu estava fazendo reabilitação, a fisioterapeuta jogava um objeto no chão e falava para a gente, pega, e a gente tinha que se virar para pegar. Ou então, andando de aparelho, que no começo eu andava de aparelho, ela nos empurrava e falava, levanta sozinho. Mas eu agradeço, assim, a Deus, porque foi através dessas dificuldades que eu me tornei a pessoa que eu sou, né? E aprendi a fazer as coisas, aprendi a batalhar pelo aquilo que eu quero. A deficiência não me impede absolutamente de fazer nada que eu quero, e eu acredito que com muita dedicação, com muito esforço, que a gente consegue chegar aos nossos objetivos. É o que eu digo, eu não sou melhor do que ninguém, né? A única diferença é que eu corro atrás daquilo que eu desejo. Isso é um segredo, né? Isso é tudo. Exatamente. Então, assim, quando Deus nos fez, Ele criou todos nós com a mesma matéria. Todos nós, seres humanos, né, fomos feitos com a mesma matéria. A única diferença é que alguns, ao longo dos anos, vão adquirindo, né, habilidades, né, que vão fazendo com que você seja diferente do outro. E eu acho que isso que aconteceu comigo. A minha história como deficiente, eu acho que é como muitas pessoas, né, com dificuldades, com sofrimento, com superação. Eu acho que a única diferença é que eu soube pegar essas dificuldades e, como dizem por aí, de um limão fazer um gostoso mousse de, né? Um gostoso mousse de melhor limão. ainda. Gostei dessa. Não uma limonada, mas um gostoso mousse de limão. Exatamente. Jesus nos trouxe, né? Nos mostrou uma parábola que falava, que é a dos talentos, né? Que ali ele quis dizer que Deus dá talento para todos nós, né? Uns mais, outros menos, em maior quantidade, outros em menor quantidade. E cabe a nós pegarmos esses talentos e desenvolver tanto para nós, né, enquanto pessoas, seres humanos, quanto para usar esses talentos para o próximo e não guardar, porque numa gaveta e quando, né, chegar a hora que ele perguntar, e aí, o que você fez com os talentos que eu te dei? Você entregar exatamente da forma que ele deu, e o ideal é que você entregue uma bandeja cheia de bênçãos, de vidas que você abençoou, né, de pessoas que você alcançou, com esses dons e talentos que ele deu para cada um de nós. E você está desenvolvendo de uma forma linda de se ver, né? Bonito da gente ver toda essa trajetória, como pessoa, como profissional, como mulher, que você tem construído ao longo da sua vida.
Em relação, apesar de já termos até falado um pouquinho, né, ao longo desse nosso bate-papo, mas agora eu pergunto mais diretamente. Em relação à sua comunhão com Deus, como você administra a sua espiritualidade? Olha, eu vou falar para você uma coisa assim, que Deus é tudo na minha vida. Sem Ele eu não sou ninguém. Todos os momentos mais difíceis que eu passei, Deus esteve presente no meu caminho e me mostrando que Ele é fiel, sabe? Todas as indagações. Assim, eu costumo dizer que Deus é o meu melhor amigo e eu converso com Ele como eu estou conversando aqui com você. Muitas vezes eu estou no banho, estou fazendo o meu almoço, estou lá. E aí, o que o senhor acha disso? Como que eu devo? Oh, Deus, desse jeito não dá. E Ele me responde. Eu vou falar para você que não existiu nenhum momento em minha vida em que eu pedi a Deus, em que eu joelhei meus pés, em que eu pedi a Ele e Ele não esteve presente. Então, assim, a minha relação, minha comunhão com Deus é uma coisa, assim, indescritível. Eu só vivenciando para você ver que Ele é muito fiel. Por isso que eu falo assim, que Deus, quando me deu a paralisia, Ele estava me dando um presente, porque, na realidade, através da paralisia, Ele me colocou num patamar que eu consigo ver a vida de um outro ângulo, que se talvez eu não tivesse essa deficiência, eu não teria essa visão. E isso, para mim, foi um presente que Ele me deu, porque é através dessa deficiência que eu estou servindo a Ele, entendeu? É bem isso mesmo, eu sei muito bem esse sentimento que você diz, como é bom, como é importante esse relacionamento diário, construir esse relacionamento diário, né, com Deus, tornando os melhores amigos, né, nos tornando melhores amigos, batendo papo mesmo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei orar, né, eu não sei o que eu tenho que falar para Deus. Gente, a gente tem que falar para Deus o que está no nosso coração, o que a gente sente, como se fosse com o melhor amigo, como se fosse não, porque Ele é o nosso melhor amigo. Né? Então, é assim, e é no dia a dia, quanto mais a gente vai nos abrindo e nos disponibilizando para esse relacionamento, mais forte e a certeza vem vindo mais forte, né? Eu costumo dizer, como você deu o seu exemplo, eu costumo dizer que durante os meus 30 anos profissionais, Deus teve o cuidado de me preparar para hoje essa missão de forma voluntária, né, que eu dedico a minha vida em prol das pessoas, da inclusão de qualidade das pessoas com deficiência e agora a inclusão com qualidade dentro da igreja, né? Então, isso é muito legal. Valeriana, muito obrigada. Sua história nos preenche, nos encoraja. Tenho certeza que os nossos, tanto os ouvintes da Rádio Ecoar, quanto os internautas que estão nos acompanhando pela live, puderam também sentir, né, da mesma forma, essa tarde gostosa na sua companhia e também tirar importantes ensinamentos e aquela coisa, aquela energia contagiante de eu também posso, eu também vou me levantar, eu também vou tomar as rédeas da minha vida e vou construir, né, o meu caminho melhor. Então, sua fé é lindo exemplo para todos nós. E agora temos as perguntas, né? Fique aí um pouquinho para responder as perguntas do nosso público, que a Juliana, você está por aí? Estou por aqui, Roberta, escutando essa live incrível. Eu estou aqui arrepiada, histórias fantásticas. Valeriana, estou te amando. Não te conhecia, mas assim, histórias maravilhosas, né? Conhecia assim um pouquinho da Roberta falar, né? Mas não conhecia todas essas histórias e toda essa sua força, né, de vida, a forma como você transmite isso, muito legal, viu? Muito obrigada mesmo. Deus continue te abençoando.
E nós temos amigos muito queridos ali no chat conosco, no YouTube, tá? Magda Paulino, boa tarde, Magda, Deus abençoe. O Edson, lá de São Bernardo do Campo, do Grande ABC Paulista, um forte abraço. E ele manda abraços para a Roberta, manda abraço para o pastor Silas. Uma boa tarde, Edson, muito obrigada pela sua presença. A Ângela Batista. É assessor da Damares, Ju. Ele está sempre com a gente. É, da doutora Damares. Eu tenho visto mesmo o Edson sempre aqui conosco nas lives. Muito obrigada, Edson, Deus abençoe. Nós temos a Ângela Batista, nós temos a Eliana Carvalho, que é aqui da minha cidade, aqui de Três Corações. Um beijo, Eliana. Nós temos a Maria Amélia, ela manda uma boa tarde, ela diz que é lá do Lions de Itapetí. Nós temos a Flávia Seabra, que é irmã da Fernanda, nossa intérprete de Libras. Uma boa tarde, Flávia, Deus abençoe, muito obrigada pela presença. Nós temos a nossa querida Andressa Prestes. Quantos estão lembrados da Andressa? Foi a nossa entrevistada na última live especial do Quebrando Silêncio, presidente do Instituto Ressurgir. Olá, Andressa, muito obrigada. E ela diz parabéns também ao Ministério por nos apresentar infinitas possibilidades de transformação. Muito obrigada, um beijo, um abraço aí para os nossos amigos do Instituto Ressurgir. A Ângela diz também, parabéns, Valeriana, amo trabalhar com você no SEMAS. Está aqui conosco também a Maria Amélia, que diz, parabéns, Roberta, ela também diz que a Valeriana tem muitos talentos. A Ângela comentou que Jesus não procura os capacitados, mas ele capacita os escolhidos também, isso é muito legal, né? Muito obrigada a você que nos escuta também pela rádio Ecoar. Deus abençoe o Manuel, né, que tem feito essa transmissão aí para nós, muito legal também. E agora nós vamos trazer para vocês alguns mitos sobre a questão da vacinação, sobre a questão da poliomielite, e vamos ver algumas relações entre esses mitos, tá? Um dos mitos que a gente ouve muito, né, é dizer que as vacinas causam autismo. Existe um estudo que foi apresentado em 1998 que levantou preocupações sobre uma possível relação entre a vacina contra sarampo, contra cachumba, rubéola e o autismo. Isso foi posteriormente considerado como falho, né? Um artigo que depois até foi retirado da revista que o publicou. Infelizmente, essa publicação, apesar de ter sido retirada posteriormente, mas ela desencadeou um pânico na população e levou à queda da cobertura de vacinação. E, consequentemente, surtos dessas doenças voltaram, né, como sarampo, cachumba, rubéola e até outras mais. E, na verdade, isso é um mito. A vacinação não provoca o autismo. Outro mito também é que se nós higienizarmos bem as nossas casas, se nós tivermos um bom saneamento básico, né, isso vai fazer com que as doenças desapareçam. Então, vacina não é necessário, basta lavar bem as mãos. Agora se fala muito nisso, né, nessa época de pandemia, aí, lavar as mãos, álcool gel, mas isso também é um mito, né, porque é claro que uma melhor higienização, lavar sempre as mãos, fazer uso de água limpa, né? Isso sim, obviamente, ajuda a proteger as pessoas contra doenças infecciosas. Mas as doenças que podem ser prevenidas pela vacinação, elas vão retornar caso os programas de imunização eles sejam interrompidos. Muitas dessas infecções podem se espalhar, independente de quão limpos estejamos. Imagine só, se dentro de hospitais, por exemplo, né, que a higienização é levada muito a sério, eles têm todo um protocolo, né, de higienização. E nós temos hoje médicos, enfermeiros sendo infectados, por exemplo, pelo Covid-19. Então, não é uma questão apenas de higienização, é necessário sim que as campanhas de vacinação elas continuem vigentes, né? E as doenças, então, elas podem ser erradicadas, como é o exemplo da poliomielite, do sarampo. E se não for assim, elas vão reaparecer rapidamente. É mito também que as doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas no meu país, no caso aqui no Brasil. Então, por isso, eu não preciso mais vacinar.
Se a poliomielite está erradicada, há 30 anos não temos nenhum caso, então eu não preciso mais vacinar, né? Já foi embora, o bicho morreu, acabou. Não, né? Só que não. É necessário, sim, continuar as campanhas de vacinação. É muito mais perigoso não tomar uma vacina. A vacinação é um ato de amor ao próximo, né? As nossas crianças. O vírus, ele se espalha. E uma pessoa contaminada, ela pode começar um novo surto. Então, uma contaminação em massa, ela não começa por todos, ela começa apenas por um, né? Então, isso é muito importante, nós temos essa consciência. É mito também que aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode causar o risco de eventos adversos prejudiciais, que podem sobrecarregar o sistema imunológico. Não há comprovação científica para isso, né? A gente sabe que um bebezinho, nós que somos mães, eu tenho 3 meninos, nós sabemos que eles apenas nascem e recebem já, né, ali quase que um coquetel de vacinas, né, para vários tipos de vírus, e os bebês, eles ficam bem, né? Não tem, assim, comprovação científica de que mais de uma vacina, mais de um tipo de vacina possa provocar alguma coisa pior, né? É mito também que a vacina combinada contra a difteria, tétano e coqueluche e a vacina contra a poliomielite, elas causam a morte súbita infantil. Não há uma relação causal entre a administração de vacinas e a síndrome da morte súbita, também conhecida como síndrome da morte súbita do lactente. No entanto, essas vacinas, elas são administradas em um momento em que os bebês podem vir a sofrer com essa síndrome. Em outras palavras, a morte por SMSI, como é conhecida a sigla, elas são coincidentes à vacinação e teriam ocorrido mesmo sem nenhuma vacina, mesmo que nenhuma vacina tivesse sido aplicada, né? Então, é importante lembrar que essas 4 doenças são fatais e que os bebês não vacinados contra elas, eles estão correndo um sério risco de morte ou de adquirir até uma incapacidade grave. E o último mito que nós temos é que as vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais de longo prazo, que ainda são desconhecidos. A vacinação pode até ser fatal. Na verdade, não. As vacinas, elas são bastante seguras. A maioria das reações são geralmente pequenas, temporárias, como um braço dolorido, às vezes um estado febril. Eventos graves de saúde são extremamente raros. E são monitorados, investigados. E é muito mais provável que uma pessoa ela adoeça gravemente por uma enfermidade evitável pela vacina do que pela própria vacina. Então, a poliomielite, por exemplo, pode causar paralisia, o sarampo pode causar encefalite, cegueira, e algumas doenças que podemos prevenir por meio de vacinação podem até resultar em morte. Embora qualquer lesão grave ou morte causada por vacina seja muito relevante, os benefícios da imunização superam em muito o risco, considerando que muitas outras lesões e morte ocorreriam sem a vacinação. Nestes mitos e verdades, existem 2 pontos bastante importantes. E eu, como, assim, estudante já de jornalismo, já numa fase final, né, a gente fala muito a respeito hoje das fake news. É uma coisa que a gente deve combater. Não divulgue informações erradas. Quando você for divulgar uma informação, quando você receber uma informação, procure a fonte. Veja se aquilo é realmente algo digno de confiança, se aquilo tem um estudo científico por trás, e não vá simplesmente compartilhando aquilo, né? Porque às vezes a gente recebe uma coisa e é tocado pela emoção do momento, né? O calor do momento, já vai compartilhando, porque é muito fácil apertar o botãozinho ali e compartilhar essas fake news. Então não faça isso, você pode causar um pânico desnecessário, né? E pode até causar um efeito contrário aí. Procure sempre fontes seguras. E seria como uma fake news científica, né, divulgar informações erradas, como esses mitos que nós acabamos de aprender aqui. Às vezes, algo que parece ser muito científico, por às vezes conter palavras rebuscadas ou algo que aparenta ser um estudo, às vezes não é, né? Então, tenha cuidado, sempre reveja aí, veja as fontes, procure saber mais. Ao estudarmos a história da poliomielite, da sua erradicação, nós podemos perceber
que existe aí uma complexidade de aspectos envolvidos. E aqui nós colocamos os aspectos políticos, sociais, culturais, científicos e até econômicos de uma ação realizada com sucesso num país como o Brasil, que se transformou em referência para a condução de políticas de erradicação ao redor do mundo até. A política de erradicação da poliomielite nas Américas foi uma ação tão bem sucedida do setor da saúde que eliminou do continente americano uma doença que produzia incapacidade física permanente. Portanto, o registro dessas informações, o reforço da importância de informações seguras sobre a poliomielite são de fundamental importância, não só para conhecimento acadêmico, mas também todas as pessoas, né? É um conhecimento que deve chegar a toda a população. À medida em que hoje nós estamos, né, em meio a uma pandemia do coronavírus, e onde muitas informações desencontradas circulam na internet, isso é muito comum, né? Quando você tem algo novo acontecendo no mundo, né, e como nós temos agora, esse é um evento a nível global, não é local, então você tem muitas fake news correndo por aí, muitas informações desencontradas, gente que opina que sim, gente que opina que não, mas nós precisamos sempre buscar informações em fontes confiáveis, né? Inclusive, toda essa informação que nós trouxemos hoje para você nesta live, ela vem justamente do Ministério da Saúde e do site do SCielo, que é, como você sabe, uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros para consulta pública. E os outros links importantes, eles vão estar na descrição, já estão na descrição do vídeo desta live. Se você tiver interesse e tiver alguma curiosidade ou busca alguma informação nesse sentido, os links estão aqui já registrados. E agora, Valeriana, nós vamos às perguntas. Nós temos aqui 3 perguntinhas que eu achei bem legais para você responder para nós. E a primeira delas, que causou assim uma curiosidade, e eu também fiquei assim com muita vontade de assistir. Eu gosto, sabe? Eu gosto muito de cultura, eu gosto muito de dança, teatro, essas manifestações, eu acho muito bonita. A minha primeira formação foi licenciatura em música, e era mais voltada para música clássica, então, assim, eu assistia a muitos concertos, orquestras, concertos líricos, de canto lírico, então, assim, eu sou suspeita de falar, eu gosto muito, né, dessas manifestações culturais. Valeriana, como é que a gente faz para convidar a trupe para apresentações? Como é que a gente faz isso? Olha, a nossa agenda por ano que vem está aberta. Se Deus quiser terminar essa pandemia, é só vocês entrarem em contato. Eu posso deixar o meu celular e a gente se programa. A trupe, a gente não cobra nada. A única restrição, assim, se for um local longe, a gente pede ou o transporte ou ajuda com a gasolina e a alimentação. Porque a nossa apresentação, a gente fez esse propósito de fazer ela gratuita, a gente faz muito para as crianças em escolas, em teatros, enfim, a gente está aberto, né, a todos, e é só nos conectar, se Deus quiser, a nossa agenda o ano que vem, a gente se programa para estar participando. Opa, muito legal. Muito obrigada por essa informação. Nós vamos deixar também aqui na descrição da live, né, o contato aí para quem quiser convidar a trupe, então, para estar apresentando na sua cidade. Isso é muito, muito legal nas escolas, né, empresas, acredito que vocês façam também. E é uma ótima maneira de levar informação de uma maneira descontraída, né, de uma forma descontraída. Muito legal. Isso, de uma maneira bem lúdica. Muito bom. Outra pergunta. Quais ou qual, né, os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia, sendo uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas? É a questão da acessibilidade. Eu acho que o que mais pega hoje para a gente que usa cadeira de roda é a questão da acessibilidade, que não é todos os locais que nós podemos ir, né? Então, assim, quando uma pessoa está construindo um local público, eu acho que a primeira coisa é pensar em ser acessível a todos. Porque quando a gente fala de acessibilidade, muitas vezes as pessoas acham que é só para o cadeirante.
E não é. Ela é para o deficiente visual, ela é para a mãezinha que tem carregando a criança no seu carrinho, ela é para a moça que está usando o seu salto alto, muito elegante, ela é para o idoso, ela é para a criança que está começando a andar. Então, assim, é muito difícil a gente carregar esse rótulo que a acessibilidade é só para a pessoa com deficiência. Ela não é, ela é para todos. Então, a maior dificuldade que eu vejo como cadeirante é a questão de eu não conseguir exercitar o meu direito de ir e vir. E da sociedade estar entendendo que eu tenho o direito de estar naquele local, assim como outra pessoa qualquer, porque eu pago meus impostos, eu contribuo com a economia do meu país e eu tenho esse direito também. Muito bem, você tocou num ponto importantíssimo. Acessibilidade é para todos. Tenha ou não a deficiência, é para todo mundo, né? Nós temos que pensar nas mulheres grávidas, nas mulheres que carregam carrinhos de bebês, né? Tanto aquele carrinho individual quanto o carrinho de gêmeos, que ainda é maior, né? Nós temos as pessoas que, por alguma razão, algum pequeno acidente tem, né? Alguma dificuldade, um braço engessado, uma perna, um pé. Então, assim, é para todos. Nós temos aquele conceito, inclusive, emprestado da arquitetura, que é o desenho universal, né? Que é uma ideia que atende a todas as pessoas. Exatamente, muito bom. Muito obrigada. Nós temos uma outra pergunta, que é a seguinte. O que as pessoas... Eu achei interessante essa pergunta. O que as pessoas com deficiência podem fazer para contribuir com a inclusão e acessibilidade? Geralmente a gente pergunta, né? O que a sociedade, o que o governo, mas o que as pessoas com deficiência podem fazer para contribuir com a inclusão e acessibilidade? Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente e eu adorei. Foi uma das melhores perguntas que eu já recebi. Como que tem que fazer? É participando, é saindo da sua casa, é colocando a sua cara a tapa, é participando dos movimentos, da vida política do nosso país, porque é uma construção das políticas públicas que garante nossos direitos. Então, não adianta eu ser deficiente, ficar dentro da minha casa lamentando que eu não tenho acessibilidade, que eu não tenho emprego. Não, nós temos que arregaçar mangas e ir em luta daquilo que é nosso direito. Participando de conselhos municipais, participando do planejamento da nossa cidade, das políticas públicas do nosso país. Então, eu sempre falo que quem não aparece não existe. É uma frase muito boa. E as pessoas com deficiência, elas têm que aparecer para que os nossos governantes, os nossos gestores saibam que elas existam e que elas têm as suas necessidades. Então, é muito importante que as pessoas elas vão para a rua para reivindicar aquilo que é seu direito. E quando eu falo reivindicar, não é através de briga, de passeata, não, é você participando da construção das políticas públicas do nosso estado, do nosso município e do nosso país. Muito bom. Isso é muito importante, né? Que as pessoas com deficiência, elas participem, como você falou, não fiquem apenas escondidas esperando que os outros façam, né? Mas nós também devemos participar. E talvez alguém possa pensar, mas eu não posso fazer muita coisa, eu não tenho acesso a todas essas questões, né? De participar de uma decisão pública, de uma política, mas eu acredito que pequenas ações, partindo já da informação, você pode informar as pessoas, e não precisa ir longe, você pode informar as pessoas que estão ao seu redor, ali na sua pequena comunidade, dentro da sua própria família, né? Você pode levar informação. Informação é tudo, conhecimento, né? Nós podemos e hoje, também com a internet, tudo ficou muito mais fácil, né? Você quer saber sobre um assunto, é só você clicar um botão, você já tem essas informações. Inclusive, você tocou num ponto legal. A internet tem facilitado, inclusive, para nós, pessoas com deficiência, levar a informação.
né? Porque ela quebra muitas das barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, né? Ela quebra praticamente todas as barreiras. Exato. Porque você liga ali o seu celular, liga o seu computador, você pode abrir um canal no YouTube, você pode fazer um vídeo pelo WhatsApp, no Instagram. Então, assim, existem várias formas que você liga a sua câmera e pode transmitir uma informação. E eu tenho percebido que tem havido um crescimento de canais de pessoas com deficiência, levando informação, e a grande maioria ali de uma forma muito legal, muito lúdica, muito divertida, sem tabus, sem aquela coisa do coitadismo, ou aquela coisa pesada, né, do que se tem como paradigma da vida da pessoa com deficiência. Então, é muito legal isso, sim. E agora uma última pergunta, Valeriana. Com respeito à vida profissional, como que foi a aceitação por parte dos seus colegas de trabalho? Existe isso né? Nossa, vou ter um colega com deficiência, como é que é isso? Como é essa aceitação? Existe um susto, uma aceitação? Como é isso? Como foi para você isso? No começo foi bem difícil, porque eu fui uma das primeiras pessoas com deficiência a trabalhar na prefeitura de Mogi. Então, assim, as pessoas me viam como a coitadinha, engraçadinha, tal, mas não davam muito credibilidade como profissional. Eu tive que conquistar isso durante os anos, né, mostrando a minha capacidade, mostrando quem eu era. Então, tudo foi uma conquista gradativa. Por isso que eu falo para as pessoas que estão me ouvindo com deficiência, nada é fácil, mas a gente tem que conquistar e tem que agarrar as oportunidades que a vida te dá, porque a vida te apresenta oportunidade, é você que vai fazer com que essas oportunidades tenham êxito ou não. Então, no começo foi muito difícil. Quando eu engravidei, o prefeito me chamou no gabinete para perguntar por que eu tinha engravidado e como que eu ia fazer para carregar uma barriga. Então, foi assim, difícil, mas eu conquistei. Mas tudo melhorou a partir do momento que eu recebi um cargo através dessa coordenadoria, que realmente eu pude mostrar para as pessoas para que eu vinha, qual que era o meu valor, eu pude mostrar que eu podia estar sentada numa cadeira de roda, mas a minha capacidade profissional é igual a como de qualquer outra. E isso a gente faz com o quê? Com conhecimento, com conquista, né? Eu fui estudando, fui me aprimorando, para mostrar para as pessoas que, apesar de eu ter uma deficiência, eu tinha capacidade de estar frente àquela coordenadoria e colocar à frente aqueles projetos. Isso me dá muito orgulho, porque foi uma coisa que eu construí ao longo desses 30 anos de prefeitura. E hoje eu tenho, assim, os meus amigos, os meus colegas de prefeitura, eu trabalho na Secretaria de Assistência Social, que me acolhem muito bem, que me recebem bem. Eu tenho uma secretária maravilhosa e eu estou muito feliz pelo trabalho que eu executo, que foi fruto de tudo que eu conquistei durante esses anos. Mas não foi fácil, muito bom. Não. Imagino que não. Valeriana, muito obrigada, viu? De verdade, foi assim uma conversa muito legal, muito gostosa, um bate-papo muito descontraído. Você é uma pessoa muito tranquila, que transmite assim uma paz muito grande, fala com muita propriedade, muita autoridade, mas de uma forma cativante. Então, que Deus continue te abençoando. Amém. E nós não queremos te perder de vista, tá? Não, e agora eu sempre comento, né, que o pessoal que é convidado aqui, às vezes somos uma de nós, né, amigas, assim, convidamos. Então, assim, Roberta, compartilha amiga, porque agora é de todo mundo aqui, tá? Então, não vamos mais perder de vista. Muito, muito obrigada. Deus continue te abençoando. Obrigada a você que está assistindo pelo YouTube. Obrigada por estar conosco, né, do início ao fim. Você que chegou depois também, depois é só voltar o vídeo, vai ficar gravado, tá bom? Inscreva-se no canal, lembre-se de se inscrever, ative o sininho, você vai receber as notificações em primeira mão. Curta esse vídeo para nos ajudar também com o crescimento deste canal, para que a gente possa levar cada vez mais informações. E muito obrigada mais uma vez a cada um de vocês.